Fala pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Rames, especialista em pricing. E você, sabe qual é a melhor alavanca para a sua lucratividade? Já ouviu falar do milagre do 1%? Quer aumentar a lucratividade? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então, se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito e já gostou do tema, já se inscreve aqui e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E você já ouviu falar do milagre do 1%? Então vamos lá, esse milagre de 1% é uma teoria que diz que um aumento de preço de apenas 1% pode resultar até 11% de aumento no seu lucro operacional. Vou repetir, porque é isso mesmo. Apenas 1% de aumento no preço pode resultar, dependendo das características, condições da empresa, em até 11% no lucro operacional. Logicamente, pessoal, isso vai depender da margem atual, dos custos, de várias características. Mas o fato é, o preço é a melhor alavanca para a sua lucratividade. Então, existem muitas empresas que focam em redução de custo fixo, redução de custo variável, aumento de volume. Todas essas frentes, elas são bacanas e contribuem sim para o aumento da lucratividade. Mas conforme vários estudos e experimentos já efetuados por grandes empresas e por grandes consultorias internacionais, todos eles têm um resultado menor do que aumentar o preço em 1%. Então eu não vou trazer aqui no detalhe para vocês. Se vocês quiserem que eu traga, deixa aqui no comentário. Se tiver bastante comentário do pessoal interessado, eu trago aqui para vocês exatamente os estudos e quanto que aumenta na lucratividade quando você mexe em cada um desses parâmetros, custo fixo, custo variável e aumento de volume e no preço. Mas o que eu já estou trazendo aqui para vocês é a conclusão, que o preço é a melhor alavanca para a sua lucratividade. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Nesse meu exemplo, a gente vai aumentar 1% no preço de venda do produto, apenas 1%, mas, logicamente, como um exemplo aqui, a gente está trazendo um resultado maior na lucratividade operacional do que quando não aumentamos 1%. Espero que vocês tenham entendido aqui a teoria e agora eu vou mostrar aqui no Excel para vocês o meu exemplo, tá? É um exemplo aleatório, assim como eu já vi outros exemplos que dão 8, 10, eu já vi chegar até 11% como mostra o estudo. Então eu não estou falando para você sair aumentando seus preços que nem um doido, não é isso. Tem consequências. Porém, quando você precisar aumentar a lucratividade, quando você tiver esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade, é interessante também avaliar esta oportunidade, que no fim das contas, o que eu estou trazendo é que é a melhor oportunidade para você realmente conseguir aumentar a sua lucratividade. Então chega de papo, vou mostrar aqui para vocês o exemplo para vocês entenderem. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui na prática que 1% de aumento pode resultar em até 11% de aumento do lucro operacional. Logicamente, o meu exemplo aqui não vai dar exatamente os 11, mas eu vou demonstrar para vocês. Então, começando aqui para vocês entenderem, vamos dizer que a nossa empresa só vende cadeira de escritório de presidente, aquela bem grandona. Os custos variáveis, inclusive o próprio custo do produto, são R$1.000. Aí a gente vende esse cara por R$1.400, preço unitário. A gente vende, em média, 40 unidades por mês. O custo total variável por mês é nada mais, nada menos que 40 vezes 1.000. Então, nós temos 40.000 de custo total variável. E a receita total é 56.000, que nada mais é as 40 unidades por mês, vezes 1.400 de preço unitário.
Falando de forma bem simples, qual que é o lucro bruto? O lucro bruto nada mais é do que a receita total menos o seu custo variável total. 56 mil menos 40, 16 mil, que equivale 28% de margem bruta, ou margem de contribuição, dependendo da sua maneira de medição. Vamos supor que esse nosso negócio tem um custo fixo total de R$ 7.000. Ou seja, de forma bem simplificada, o nosso lucro operacional, ou seja, o nosso lucro real no fim do dia da nossa operação é os R$ 16.000 de lucro bruto menos os R$ 7.000 de custo fixo. Ou seja, o que vai sobrar no bolso mesmo do empresário? R$ 9.000. Então, esse é o cenário padrão, com o preço normal. Tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir aqui para vocês exatamente o mesmo cenário, a mesma empresa, porém, ao invés de custar R$ 1.400 por unidade, a gente aumentou 1% do preço. Então, vamos fazer junto aqui para você entender. Quanto que é 1.400 vezes 1%? É R$ 14, ou seja, agora a gente está vendendo uma unidade não por R$ 1.400, e sim por R$ 1.414. Então, você pode perceber que nós mantivemos todas as outras variáveis. O mesmo custo, a mesma quantidade vendida, o mesmo custo total. Logicamente, a receita total foi alterada, por quê? Porque ela é 40 vezes o preço de venda unitário. Então, foi para 56.560. Logo, o nosso lucro bruto passou de 16 mil para 16.560, que equivale a 29,28%. Aqui no lucro bruto, a gente já tem um pequeno ganho de margem, que são R$ 560, mas calma lá, que vai ficar melhor ainda. Veja que o custo fixo continua o mesmo, e a maioria dos custos continuam sempre o mesmo. Dependendo da empresa que você tem, da maneira que você recolhe impostos, pode alterar um pouquinho, mas é muito pouco. Basicamente, os custos continuam os mesmos. Por isso que a gente manteve aqui. Ou seja, considerando aqui que o seu custo fixo é R$ 7.000, assim como no exemplo anterior, o seu lucro operacional, ou seja, o lucro que você coloca no bolso, que o empresário coloca no bolso, é R$ 9.560. Ou seja, R$ 560 a mais do que no exemplo anterior. Agora, se eu pegar esses 560 e dividir pelo lucro operacional total, nós tivemos um aumento de 5,86%. Ou seja, com aquele apenas 1% que eu aumentei no preço de venda, me refletiu lá no meu lucro que eu coloco no bolso em torno de 6%. De novo, isso pode variar, pessoal, porque depende da margem da empresa, depende de várias características. O custo também, dependendo, pode subir um pouquinho devido a questões de impostos, mas, historicamente, e todos os estudos mostram que esse número aqui ele vai ser sempre maior do que o próprio 1%. Ou seja, por isso que ele chama milagre de 1%. Muitas vezes, dependendo da característica, da margem e da quantidade, esse número pode chegar até 11%. Normalmente, quando você tem margens muito menores, mais apertadas, quando você aumenta 1%, você pode ter um resultado melhor lá para o fim. Vamos fazer um teste bem rapidinho aqui, utilizando a mesma base de informação, o mesmo produto, o mesmo custo. Porém, agora nós vamos vender esse item por padrão em R$ 1.300, ou seja, custo variável total de 1.000, preço de venda 1.300, com as mesmas vendas de 40 unidades, custo total 40 mil, receita total 52 mil, lucro bruto 12 mil, custo fixo é o mesmo, 7 mil, lucro operacional, que é o lucro que vai sobrar no bolso do empresário, 5 mil. E agora nós vamos manter o mesmo cenário aqui embaixo, porém simplesmente adicionando 1% no preço. Olha aqui. Então, 1% de 1.300 são R$ 13. Então, vamos vender esse cara por R$ 1.313.
É um pequeno aumento, às vezes o cliente não vai nem sentir, ele não vai nem reclamar, mas vamos ver o impacto lá no final. Somente mudamos esse parâmetro. Continuamos com 40 unidades, o custo total é o mesmo, receita total foi para 52.520, lucro bruto ao invés de 12.000, 12.520, custo fixo é o mesmo, lucro operacional no fim do dia que sobra no bolso do empresário. Ao invés de 5.000, sobrou R$ 5.520. Ou seja, o empresário ganhou R$ 520 a mais nessa situação do que na situação padrão anterior. Agora, quanto que representa 520 dentro de 5.520? 9%. Isso significa que, nesse cenário aqui, a gente aumentando apenas 1% no preço, a gente obteve um lucro operacional de 9% maior do que de um cenário padrão sem esse 1%. Então, pessoal, agora que eu já mostrei aqui para vocês no Excel, o que eu queria trazer aqui para fechar com vocês o preço é a melhor alavanca para aumentar a sua lucratividade. Isto é fato, já está mostrado em estudos, experimentos, e vocês viram agora no meu exemplo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, deixa um comentário aqui que vocês entenderam. Se você não entendeu também, deixa um comentário aqui. Curte e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber disso. Pessoal, vejo vocês a semana que vem. Eu sou Rodrigo Rames e Pricing não é preço.